Mas vamos meditar na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Está escrito: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Podeis assentar. Esta noite queremos dar sequência do assunto de segunda-feira passada. Só que hoje estaremos tratando sobre as atividades dos anjos caídos. E aqui João nos traz uma visão, e glória a Deus pela visão de João, do apóstolo João. Glória a Jesus por esta visão. A gente observa, amados, o grau de espiritualidade que João estava tendo na ilha de Pátimo. João, embora tenha visto, mas eles são invisíveis. Esses espíritos, esses demônios, eles são invisíveis. Somente João viu. Mas para os demais, ou os demais povos, ou hoje, em nossa época, eles são invisíveis. Nós não vemos, nós não sabemos em que posição eles estão para nos atacar. É importante, amados, que nós estejamos atentos para o fortalecimento do homem interior. Estou frisando muito sobre o homem interior. O homem exterior, o homem feito do pó, o homem que Deus fez do pó da terra. Esse homem exterior, ele é como se ele recarregasse no homem espiritual, no homem interior. E por não estar olhando para o homem interior, a bateria descarrega. E quando descarrega a bateria do homem exterior, ele fica frágil. Procura socorro, procura ajuda. Porque quando o homem está passando um momento difícil, está em aperto, tribulação, procura orar, procura jejuar, procura a igreja, procura oração. É porque o homem exterior, ele está esgotado. Investiram tanto no homem exterior, achando que não precisaria do homem interior, e ele se desgastou, acabou a bateria. Aí procura a igreja, procura Deus, e o que recebe as bênçãos é exatamente o homem que Deus fez primeiro. O homem que Deus fez primeiro, segundo a sua imagem e semelhança, que é o homem interior. Então é ele
que luta, que batalha, que guerreia contra os espíritos, contra as potestades, os principados, e nos faz ter discernimento que tipo de pressão estamos tendo, que tipo de força está nos envolvendo. Observe que João viu, saíram 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Rãs é um sinal de maldade. Rã é um animal imundo. Por isso é descrito aqui que aqueles espíritos, eles eram semelhante a rãs. Mas veja, quando eu vou para a carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 4, olha o que está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Veja bem, o quanto o mundo espiritual, o quanto os espíritos maus, o quanto eles se formam e são, e se organizam como uma fortaleza. Só que esta fortaleza às vezes parece inexpugnável, às vezes parece que não tem como vencer, que não tem como ser destruído, como as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, aos olhos humanos, eram inexpugnáveis. Mas quando Deus age, mas quando Deus toma frente, quando Deus, Ele diz: a guerra é minha, como Ele falou para Josafá, Ele disse para Josafá: reúna o povo, e diga para o povo ficar parado, somente louvar o meu nome, somente glorificar o meu nome, porque esta peleja não é vossa, esta peleja é minha. E é isso que acontece quando nós glorificamos o nome de Deus. Ele toma frente, não tem demônio que resista. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 legiões ou mais, mas quando Deus toma frente da tua família, quando Deus toma frente da tua casa, quando Deus toma frente da tua empresa, como Deus toma frente da tua vida profissional, nada pode te derrotar. Destruir as fortalezas que mais nos afetam. Sabe quais são as fortalezas que mais nos afetam? São aquelas que estão escondidas em nossos hábitos de pensamento, que não reconhecemos e nem identificamos como mal. Nós achamos que aquela fortaleza não é um mal, faz parte da vida, faz parte da vida. Vejamos o que está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 43, eu vou ler para adiantar. Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44,
olha o que está escrito: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Veja bem, estes espíritos, eles procuram, quando é que eles se encontram, que eles acham que estão tendo repouso ou descanso? Quando é que ele acha na vida da pessoa repouso e descanso? Quando é que eles formam as suas fortalezas? É exatamente quando é produzido medo, é quando é produzido incredulidade, quando está sendo produzido incredulidade na vida desta pessoa, quando esta pessoa passa a ter medo, ou algum pecado habitual, os espíritos imundos, eles se acham descansados, eles repousam. É o que Jesus disse aqui no versículo 43 do capítulo 12 de Mateus: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e ele começa a descansar em alguém. Quando essa pessoa passa a ser incrédula, esta pessoa passa a ter medo, essa pessoa passa a ter calafrios, essa pessoa passa a ter dor de cabeças constantes. Isto, biblicamente, quando se toma remédios, medicamentos, faz consultas, e aquilo não sai, não some, é espiritual. O inimigo está tendo repouso, está descansando naquela vida. E é isso que Paulo alerta aos coríntios, à igreja: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Mas para que essas armas funcionem e destruamos as fortalezas, é preciso que o homem interior esteja adorando ao Senhor, esteja exaltando o nome do Senhor, esteja glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quais são essas atividades dos anjos caídos? Eles se opõem ao propósito de Deus. Eles executam os planos de Satanás. Aquela hierarquia, os principados, as potestades, os príncipes das maldades, eles vão nesta hierarquia obedecendo e realizando o que Satanás está mandando. São as fortalezas que são formadas. Amados, o inimigo prepara-se muito bem para nos enfrentar, e nós estamos invertindo os papéis. Às vezes nós estamos querendo achar que o inimigo não é nada como Golias.
Para Golias, ele achava que Davi era apenas um menino. Para que ele ia lutar como um guerreiro diante do menino? Ele tirou o capacete dele, ficou à vontade, porque ele achava até uma aberração lutar todo equipado com um menino que não tinha habilidades. Mas só que aquele menino, ele tinha uma história na vida. Aquele menino, ele, antes de lutar com Golias, ele contou uma história para Saul. Ele disse que tinha enfrentado um leão, ele disse que tinha enfrentado o urso, ele disse que tinha vencido o leão e o urso. E ele disse também, assim como ele venceu o leão e o urso, ele ia vencer aquele incircunciso. Ele tinha confiança no seu Deus. Ele tinha uma história para contar. Se o inimigo olha para você e observa que você não tem condição de vencê-lo, mas se você tem uma história, você vai vencer mais uma vez, você vai derrotar mais uma vez, você vai conquistar mais uma vez. Se você tem uma história que Deus já fez na tua vida, que Deus já te livrou, que Deus já ouviu a tua oração, você vai vencer mais uma vez. Não corre desta batalha, não corre desta batalha, porque você vai vencer mais uma vez. Aleluia. Esses demônios, eles tornam a pessoa muda. Eu já falei aqui de que às vezes parece que naquela intrigazinha entre casal, aquele momento de ficar mudo, de querer não falar, de querer não dormir junto com o parceiro ou com a parceira, querer ficar em quarto separado, querer passar dias sem falar. Saiba de uma coisa: quando isto acontece, é bom vigiar, porque os demônios querem descansar no teu relacionamento. Eles querem colocar a fortaleza no teu relacionamento. Mas se você está fortalecido em Deus, o que acontece? Você pede perdão se for possível. Mesmo que você não tenha errado, você se humilha, porque você se lembra quando você vem na igreja ofertar ao Senhor. A Bíblia diz que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, você tem que deixar a oferta no altar, tem que ir com o irmão reconciliar, depois voltar para oferecer a tua oferta. Aí você se lembra que todas as vezes que você vem à igreja, você faz um exame de consciência e vê se você não está aborrecido com alguém, chateado com alguém, de mal com alguém. Aí você diz: todas as vezes que eu vou à igreja, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu vou com ele, depois eu vou com meu Deus e oferto a ele. Assim tem que ser com teu parceiro, tem que ser com a tua parceira. Como é que as fortalezas elas se formam? Orgulho. Se quiser, vem pedir perdão para mim. Eu não vou pedir perdão, não foi eu que errei. Orgulho. Não deixe as fortalezas descansarem na tua casa. Não deixe as fortalezas do diabo, do inferno, descansar na tua vida. Outros causam surdez. Marcos 9:25. Os demônios causam doenças. Mateus capítulo 10, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 23. Os demônios causam epilepsia. Mateus 17:15. Os demônios causam cegueira, tanto espiritual como física. Mateus capítulo 12, versículo 22. Os demônios causam desejo de suicídio. Marcos capítulo 9, versículo 22. Por que isso? Porque eles já estão descansando na pessoa.
Eles já estão tendo repouso, porque sabe que aquela vida está dominada pelo medo, dominada pela ansiedade, dominada pelo mal. Mas saiba de uma coisa, que esta noite o Senhor está aqui, continua aqui para libertar a tua vida, a vida da tua família, a vida de quem tu está orando. O Senhor está aqui, Ele não mudou. Outra coisa interessante que João apresenta é o versículo 19 do capítulo 16 de Apocalipse. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Eu sempre digo de que o anticristo, ou os anticristos, que João diz na sua epístola, que já estão em nosso meio, eles vêm com a sutileza para conquistar pela palavra. João está apresentando aqui que a cidade se fendeu em 3 partes. O que são essas 3 partes? Elas estão incorporadas na sua religião, algo que já está incorporado no paganismo e também na religião cristã. São três módulos religiosos que serão apresentados para que conquiste as pessoas para irem para a batalha do Armagedon. Agora, todo esse trabalho que esses espíritos estão fazendo para conquistar os reis para a grande batalha, e uma das maiores expectativas dos vendedores de armas é exatamente esta grande batalha que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. E esses demônios, eles estarão conduzindo todos para o local onde Deus estará destruindo. Esses demônios estarão dando uma força, eles achando que estão fazendo para eles, mas eles estão caindo na armadilha. Eles estão trabalhando para trazer todos os que são contra Deus para o lugar chamado Megido, onde eles entrarão como um curral de peixe, que o peixe entra e não sabe mais sair. Eles estarão entrando na armadilha de Deus. E é onde Deus e a igreja, você que está aqui esta noite, que participa do corpo de Cristo, você estará naquela batalha, não para perder, mas para, juntamente com Cristo, derrotar o anticristo, derrotar o falso profeta, derrotar a besta, e o nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado para todos sempre. Portanto, amados, João diz, e aqui eu concluo: o cálice do vinho da indignação da sua ira. Quando lemos 1 Coríntios 11, 29, está escrito: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é isto? Aquele que bebe o cálice do Senhor indignamente, ele está tomando o cálice do vinho da indignação da sua ira. Por isso a ceia, ela é bênção e ela é maldição. Todo membro do corpo de Cristo deve fazer um exame em sua consciência antes
de tomar o vinho, de comer o pão. Porque se a pessoa está tomando indignamente, ela está automaticamente se condenando. Por quê? Porque Paulo diz no versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo.